Imagine acordar um dia e perceber que, apesar de todas as suas orações, idas à igreja e leituras da Bíblia, o Espírito Santo nunca esteve verdadeiramente em você. Sua fé, que parecia tão real, era apenas uma ilusão. Jesus nos alertou sobre isso em Mateus 7, 22, 23, quando disse que muitos o chamariam de Senhor, mas ele responderia: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse alerta deveria nos causar um profundo temor, pois revela que há pessoas que pensam estar com Deus, mas estão completamente vazias do Espírito Santo. Mas como saber se você realmente é cheio do Espírito de Deus? Como distinguir uma fé genuína de uma fé superficial e vazia? Hoje, você descobrirá 6 hábitos que revelam uma pessoa verdadeiramente cheia do Espírito Santo. Se você reconhecer esses hábitos em sua vida, é um bom sinal. Mas, se perceber que falta algum, talvez você esteja mais distante de Deus do que imagina. E o 6º hábito é o mais importante de todos. A maioria das pessoas não o possui, e isso pode ser fatal para a sua vida espiritual. Portanto, fique comigo até o final deste vídeo e descubra se o Espírito Santo realmente habita em você ou se sua fé tem sido apenas uma aparência. Antes de começarmos, preciso te pedir algo muito importante. Se essa mensagem tocar o seu coração, deixe seu like agora e inscreva-se no canal. Isso ajuda a levar essa palavra a mais pessoas e fortalece sua fé com conteúdos como este. Se este vídeo mexer com você, deixe um comentário dizendo: Senhor, enche-me do teu Espírito. Escreva isso como um ato de fé, como um compromisso com Deus. Agora vamos começar. O primeiro hábito: um desejo insaciável pela presença de Deus. O primeiro hábito de alguém cheio do Espírito Santo é um desejo ardente e insaciável pela presença de Deus. Não estamos falando de uma fé morna, que busca Deus apenas aos domingos ou em momentos de crise. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não consegue viver sem comunhão com Deus. É como alguém que sente sede no deserto. Ela anseia por mais, porque sabe que somente o Senhor pode saciar sua alma. Davi entendia isso profundamente. No Salmo 42, 1-2, ele escreveu: Assim como o servo anseia por correntes de águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Pessoas verdadeiramente cheias do Espírito Santo não precisam de motivação externa para buscar a Deus. Elas não oram porque foram ensinadas a orar, nem leem a Bíblia porque alguém disse que deveriam. Elas fazem isso porque não podem viver sem isso. Mas há algo assustador nisso. A ausência desse desejo pode ser um sinal terrível de que o Espírito Santo não está presente. Quantas vezes você já sentiu sua vida espiritual estagnada? Quanto tempo faz desde a última vez que você chorou na presença de Deus, sentindo seu amor de forma real? Se faz muito tempo, isso é um alerta. Quando alguém está doente, perde o apetite. Espiritualmente acontece o mesmo. Quando alguém se afasta da presença de Deus, perde a fome espiritual. E essa é a pior doença da alma, porque sem fome por Deus, você para de orar, para de buscar, e pouco a pouco o Espírito Santo se afasta. Então me diga, você tem esse desejo ardente pela presença de Deus? Você sente sede dele como Davi sentia? Se sim, isso é um excelente sinal, mas se não, talvez sua fé esteja morrendo sem que você perceba. Ainda há tempo. Se esse desejo se perdeu, clame ao Senhor agora mesmo. Peça que Ele reacenda esse fogo em você. O segundo hábito: sensibilidade ao pecado. O segundo hábito de alguém cheio do Espírito Santo é a sensibilidade ao pecado. Uma pessoa cheia de Deus não consegue conviver com o pecado. Ela não brinca com aquilo que desagrada ao Senhor. Pelo contrário, sente um peso profundo quando faz algo errado e imediatamente busca arrependimento. Jesus disse em João 16:8 que o Espírito Santo viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso significa que quando o Espírito Santo habita em alguém,
Essa pessoa sente um incômodo profundo quando erra. Mas aqui está uma pergunta importante. Quando foi a última vez que você sentiu um verdadeiro peso no coração por um pecado que cometeu? Não estou falando de culpa superficial ou medo das consequências, mas daquela dor real, daquela angústia que faz você cair de joelhos e clamar por perdão. Se faz muito tempo, isso pode ser um péssimo sinal. Um dos maiores perigos para a vida espiritual é o coração endurecido pelo pecado. A pessoa peca uma vez e sente culpa, peca de novo e sente um pouco menos, e com o tempo já não sente mais nada. A Bíblia alerta sobre isso em 1 Timóteo 4:2, dizendo que alguns terão a consciência cauterizada, como se estivesse queimada com ferro quente. Eles já não sentem nada. O pecado já não os incomoda. Eles continuam indo à igreja, continuam falando de Deus, mas por dentro estão mortos. E isso pode estar acontecendo com você sem que perceba. Se há pecados que você já comete sem sentir peso, isso significa que seu coração está se tornando insensível ao Espírito Santo. E se ele parar de falar com você, quem mais poderá convencê-lo do erro? Agora pare e reflita. Você ainda sente o peso do pecado, ou já começou a se acostumar com ele? Se essa sensibilidade ainda está viva em você, agradeça a Deus. Mas, se percebe que o pecado já não incomoda tanto quanto antes, cuidado. Talvez o Espírito Santo esteja se afastando e você nem percebeu. O terceiro hábito: amor profundo pela palavra de Deus. O terceiro hábito de alguém cheio do Espírito Santo é um amor profundo pela palavra de Deus. Pare e pense. Quantas vezes você já viu uma Bíblia aberta acumulando poeira em uma estante? Quantas pessoas dizem que amam a Deus, mas passam dias, semanas, até meses sem ler as Escrituras? Isso é assustador, porque uma pessoa verdadeiramente cheia do Espírito Santo não consegue viver sem a palavra de Deus. Em João 6,63, Jesus disse algo poderoso: "As palavras que eu vos disse são espírito e vida." Isso significa que a Bíblia não é apenas um livro. Ela é viva, tem poder, é a voz do próprio Deus falando ao seu coração. Agora me diga, quando foi a última vez que você sentiu sua alma ser profundamente tocada pela palavra de Deus? Quando foi a última vez que leu a Bíblia e sentiu algo tão forte que caiu de joelhos chorando diante do Senhor? Se você não se lembra, isso é um alerta, porque quando o Espírito Santo está presente, a Bíblia não é um fardo, ela é um alimento indispensável. Assim como um bebê chora por leite, aquele que é cheio do Espírito Santo anseia por ouvir a voz de Deus. Mas há algo ainda mais assustador. Quando alguém para de se alimentar da palavra, o coração começa a se esfriar sem perceber. O diabo não precisa que você negue a Deus abertamente. Ele só precisa que você pare de ouvir a voz dele. E quando você deixa de ouvir Deus, outras vozes começam a falar. A voz do mundo, a voz da dúvida, a voz do pecado. E pouco a pouco, o Espírito Santo se torna apenas um sussurro distante até que você não o ouça mais. Agora eu pergunto, como está seu relacionamento com a palavra de Deus? Você sente sede por ela? Ou a Bíblia tem sido apenas um livro fechado na sua vida? Se você tem esse amor pela palavra, glorifique a Deus por isso. Mas se não, clame para que o Espírito Santo reacenda essa fome no seu coração. E lembre-se, quem abandona a palavra, abandona Deus. O quarto hábito: uma vida de oração constante. O quarto hábito de alguém cheio do Espírito Santo é uma vida de oração constante. Aqui está uma verdade que poucos percebem. Se você não tem vida de oração, está espiritualmente morto. Pessoas cheias do Espírito Santo não oram apenas quando precisam de algo. Elas não buscam a Deus apenas em momentos de crise. Elas vivem em oração porque entendem que orar não é uma obrigação, é sobrevivência. Jesus nos deu um exemplo perfeito disso. O próprio Filho de Deus, aquele que tinha plena comunhão com o Pai, passava horas e até madrugadas em oração. Marcos 1,35 nos diz:
De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Agora pense comigo, se Jesus, sendo Deus, sentia a necessidade de orar constantemente, quanto mais nós. Mas aqui está algo assustador. Quando o Espírito Santo começa a se afastar de uma pessoa, a primeira coisa que morre é a oração. Já aconteceu com você? No início da sua fé, você orava com paixão, sentia a presença de Deus, chorava na sua presença. Mas com o tempo, essa chama foi se apagando. Agora suas orações são vazias, mecânicas, sem vida. Você se ajoelha, mas não sente nada. Se isso está acontecendo com você, isso não é normal. Isso significa que o Espírito Santo está tentando chamar sua atenção, porque sem oração, você perde sua conexão com Deus. E quando essa conexão se rompe, você fica vulnerável. O diabo sabe disso. Ele não tem medo de cristãos que sabem versículos decorados, que frequentam cultos ou que falam bonito sobre Deus. Ele teme aqueles que dobram os joelhos e oram com poder. E se você não tem uma vida de oração, já está perdendo essa guerra. Agora me diga, como está a sua vida de oração? Você tem buscado a Deus com intensidade ou tem deixado isso de lado? Se sua vida de oração está forte, isso é um grande sinal de que o Espírito Santo está ativo em você. Mas, se não, hoje é o dia de reacender essa chama. O quinto hábito: um coração submisso à vontade de Deus. O quinto hábito de alguém cheio do Espírito Santo é um coração submisso à vontade de Deus. Aqui está algo que muitos cristãos não entendem. Seguir a Cristo não significa apenas acreditar nele. Significa se submeter completamente à sua vontade. E essa submissão nem sempre será fácil. Jesus disse em Lucas 9:23: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Isso significa que muitas vezes Deus pedirá algo que vai contra a sua vontade. Ele pode dizer para você perdoar alguém que te feriu profundamente, pode pedir que você abra mão de um relacionamento que te afasta dele, ou pode chamar você para um propósito que assusta, que exige sacrifício. E quando isso acontece, existem dois tipos de pessoas: aquelas que resistem, que tentam negociar com Deus, que colocam desculpas, e aquelas que simplesmente dizem: Eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade. Agora pare e pense. Quantas vezes Deus já falou com você, mas você ignorou? Quantas vezes o Espírito Santo já te incomodou, já te mostrou que algo precisava mudar, mas você fingiu que não ouviu? Isso é perigoso, porque quando alguém resiste continuamente à vontade de Deus, o coração começa a se endurecer. Lembra de Faraó? A Bíblia diz várias vezes que ele endureceu o coração contra Deus. Ele viu os milagres, ouviu a voz do Senhor através de Moisés, mas escolheu não obedecer. E no final, ele foi destruído. Agora me diga, você tem obedecido ao que Deus tem te falado ou tem resistido? Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo não apenas escuta a voz de Deus, mas obedece, mesmo quando dói. Se você tem vivido essa submissão, alegre-se, pois isso é um sinal claro da presença do Espírito Santo em você. Mas, se percebe que tem resistido à vontade de Deus, cuidado. O sexto hábito: produzir frutos espirituais visíveis. O sexto hábito, e talvez o mais importante de todos, é produzir frutos espirituais visíveis. Jesus nos deixou um alerta sério em Mateus 7,16. Pelos seus frutos os conhecereis. Por acaso se colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Isso significa que não importa quantas vezes alguém diga que é cristão, não importa se ela conhece a Bíblia, se frequenta a igreja, se ora bonito. Se o Espírito Santo realmente habita nela, isso será evidente através de seus frutos. E que frutos são esses? Gálatas 5:22-23 nos dá a resposta. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Agora pare e analise sua vida. Quando as pessoas olham para você, elas enxergam esses frutos?
Elas veem em você um amor que vai além das palavras, uma alegria que não depende das circunstâncias, uma paciência que não se abala diante das dificuldades? Ou será que sua vida ainda está cheia de ira, inveja, fofoca, egoísmo e orgulho? Aqui está uma verdade assustadora. Existem muitas pessoas dentro das igrejas que não são de Cristo. Elas falam de Deus, mas seus frutos dizem o contrário. Elas levantam as mãos no culto, mas tratam mal os outros fora da igreja. Elas dizem que perdoaram, mas guardam rancor no coração. E Jesus nos alerta sobre isso em Mateus 7,19. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Ou seja, se a sua vida não tem frutos espirituais, seu destino pode ser muito pior do que você imagina. Agora eu pergunto, quando Deus olha para você, Ele vê frutos do Espírito ou vê apenas folhas sem vida, sem crescimento, sem transformação? Se você tem dado frutos, isso é um grande sinal de que o Espírito Santo habita em você. Mas, se sua vida está estéril, talvez esteja na hora de se arrepender antes que seja tarde demais. O que Deus vê em você? Agora que você conhece os 6 hábitos de uma pessoa cheia do Espírito Santo, eu preciso te fazer uma última pergunta. Você realmente tem vivido dessa forma? Porque no fim das contas, não importa o que você diz, importa o que Deus vê. Se sua vida tem sido marcada por sensibilidade ao pecado, amor pela palavra, uma vida de oração, submissão à vontade de Deus e frutos espirituais, então você pode ter certeza de que o Espírito Santo habita em você. Mas e se você percebeu que está falhando nesses hábitos, isso é um alerta. Porque se o Espírito Santo não está guiando sua vida, quem está? Eu quero te convidar agora a fazer algo. Se essa mensagem falou com você, deixe um comentário dizendo: Senhor, enche-me do teu Espírito. Escreva isso como um ato de fé, como um compromisso com Deus. E se você ainda não se inscreveu no canal, clique no botão de inscrever-se agora e ative as notificações. Aqui, você sempre encontrará mensagens que vão fortalecer sua fé. E, antes de sair, eu te convido a assistir a esse outro vídeo que está aparecendo na tela agora. Ele pode ser exatamente o que você precisa ouvir hoje.